isso, o ministro Flávio Dino diz que o Valadão responderá por sugerir mote de LGBTQIA+. E ele tem feito uma campanha sistemática e aparecendo midiaticamente da mesma forma que Bolsonaro, né? Falava absurdos, aparecia midiaticamente, viralizava, seja pela esquerda ou pela direita, a direita exaltando, a esquerda criticando, mas o nome dele circulava e ele assim ganhava notoriedade nacional. Essa tática bolsonarista, que posso chamar de da extrema-direita, ela vai ganhando espaço cada vez mais nesses personagens que preferem sempre falar absurdos. Como é que você vê esse tipo de comportamento do discurso de ódio de pastores, principalmente associado a esses neopentecostais? Primeiro, assim, duas coisas. Tanto esse deputado, Gayer, quanto efetivamente o Valadão precisam ser processados, né? O deputado, inclusive, não devia nem continuar como deputado, porque naquela fala são, sem brincadeira, Daiane, acho que são mais de uma hora e tanto de fala, e a cada 5 minutos você tem como indiciar ele num crime. A coisa mais branda que ele faz ali é demonstrar sua completa ignorância sobre absolutamente tudo que ele falou, né? Então, é um absurdo aquilo que foi dito naquele processo todo. Infelizmente, para uma parte ainda significativa dos homens no Brasil e no mundo, a mulher ela só pode ser entendida a partir do arquétipo da mãe sagrada que cuida da família. É esse o espaço que o fascismo dá para a mulher, né? Então a mulher que é mãe, que cuida dos filhos e tal, essa é sacralizada, exatamente mesmo o arquétipo religioso de Maria, né? E todas as outras são colocadas como Maria Madalena, são aquelas que são inferiorizadas, são aquelas que não merecem respeito, são aquelas que efetivamente você acaba desconsiderando do ponto de vista social. Então isso tem que ser cuidado, não pode continuar esse tipo de discurso assim. Segundo, esse tipo de estratégia que o Valadão está usando não é só uma estratégia da extrema-direita, tá? Nós temos pessoas na esquerda que usam a mesma estratégia, a estratégia do confronto, a estratégia da delimitação entre o eu e ele e da irredutibilidade das nossas posições. Logo, quem está ouvindo o discurso ele tem que imediatamente escolher um lado. E como você faz isso dentro, efetivamente, das bolhas, esse tipo de estratégia acaba rendendo um crescimento imediato, porque não gera processos de crítica, de raciocínio, né, de contemplação sobre o que está sendo dito, mas requer uma ação política imediata. Apareço eu aqui, brigando com a Daiane, dizendo que a Daiane é isso, a Daiane dizendo que eu sou isso, e quem está nos ouvindo, ele não é levado a entender o que está sendo colocado, ou pesar. Não, ele é levado a tomar uma atitude política, e normalmente essa atitude política acaba favorecendo quem usa essas técnicas. Isso está sendo utilizado na esquerda e na direita. Então, aliás, a direita começou com isso, mas hoje a esquerda usa de alguma maneira também bastante efetiva, tá? Com relação às igrejas, e aí é outra situação, né, que a gente tem que entender, porque o Valadão ele está colocado num local social que ele é ao mesmo tempo um utilizador de tecnologias digitais, portanto, o que nós chamaríamos hoje de influencer, ele é ao mesmo tempo um líder religioso e um líder político. Então ele maximiza as ferramentas políticas de comunicação com esses 3 grandes grupos. Ele usa ferramentas semelhantes para os 3 e obtém resultados em cada um dos 3 nichos. Agora, todos eles trabalham com a ideia de bolha. Então, essas pessoas elas falam efetivamente para os grupos que já estão submetidos a eles, fazendo com que essa fala, de alguma maneira, reverbere e aumente a violência dentro desses grupos, aumente a sinergia entre eles, porque parece que eles pensam iguais, aumenta o sentimento de defesa, porque eu tenho que proteger aqueles que pensam iguais a mim, e aumenta, obviamente, a radicalidade. E esses grupos religiosos se beneficiam disso, se beneficiam dessa coesão, dessa limitação de discursos que atingem as pessoas, porque esses grupos acabam dizendo você só pode ouvir pessoas neopentecostais falando, só pode ouvir pessoas que são da igreja falando, porque você restringe o mundo na cabeça desses fiéis, né? Não existe nada mais fora disso, todo o resto é um canto ao demônio, você só pode nos ouvir, e ao mesmo tempo cria forças políticas extremamente radicais que obedecem fielmente aquilo que está sendo estabelecido. Agora, o Valadão não é o primeiro a fazer isso. O problema é que nós agora vamos pegar o Valadão, mas se a gente for olhar, o Malafaia faz isso desde sempre, e antes do Malafaia, o Edir Macedo tem vídeos explicando como é que se faz isso. Então, assim, de novo nós estamos no Brasil,
pegando peixe pequeno, porque o Valadão pode parecer alguém grande aqui, mas perto do Malafaia e do Edir Macedo, ele não é nada. E a gente está deixando de ver efetivamente quem começa com esse tipo de tática, quem usa esse discurso de ódio na realidade para tentar atacar uma figura lá embaixo. Veja, eu não quero tirar, não quero passar pano na cabeça do Valadão, que eu acho que eu já disse no início da minha fala aqui, acho que ele tem que ser preso pelo que ele falou. Mas é importante que a gente compreenda que esse discurso religioso, enquanto não estiver eivado das ideias de pluralidade, com as ideias de democracia, de receptividade, de respeito, ele é sempre um discurso de ódio, porque ele é um discurso que criminaliza aquele que não acredita no meu Deus. E isso a gente sabe onde é que termina. O Brasil não pode mais aceitar esse tipo de coisa. É verdade. Agora, diante da tal inelegibilidade de Bolsonaro, né, ele disse ontem que ele está na UTI, mas não está morto ainda. Não desligaram os aparelhos ainda. Há uma movimentação, de parte da mídia, de tentar identificar quem seria o responsável por esse eleitorado bolsonarista. E aí aparecem esses personagens, né, neste cenário. Você acha que tem uma corrida aí para tentar se alçar nesse cenário também como uma opção? Tem umas 2 ou 3 corridas aí no meio, tá, Daiane? E o Bolsonaro, ele é estúpido para algumas coisas, mas ele, nessa questão política, ele tem um conhecimento